noite a todos. Vamos começar mais um time de imprensa. Pós-jogo. Começando pelas perguntas principais. Silvio, liberar hoje aqui no esporte. E Silvio, primeiro lugar, eu queria parabenizar a companhia do Águia de Marabá, paraense. Chegou mais um ano na semifinal do campeonato. A partida que vocês fizeram diante da equipe do Paysandu. Mas eu queria que você falasse um pouco do jogo, né? Existe uma polêmica aí, uma imagem relacionada ao pênalti, talvez poderia mudar as circunstâncias da partida, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Felipe, não tem como fugir da polêmica citada por você, né? Pênalti, claro, no meu entendimento de futebol, olhando a imagem, tá? No momento eu não tive a proximidade, né, de saber se tinha sido pênalti ou não. Mas o atleta, e isso eu acho que serve até para que o Águia contrate um visor para ter próximo, né? Eu fiz justamente essa colocação para o meu time, que falando especificamente desse lance, né? Que como foi pênalti, né, teria que ter uma imposição com respeito, enfim, pela regra, pela utilização do VAR, né? A imagem mostra que foi muito pênalti. Será que o responsável pelo VAR não teve essa imagem para pelo menos chamar o Delson? Ainda na polêmica, e pode observar que eu já vi no vídeo, o lance que origina o terceiro gol e que define a classificação do Paysandu não foi falta, né? Dali sai o gol. Já te respondendo e emendando outras situações, né? Nós tomamos 3 gols e 3 gols que a gente poderia ter evitado em lances mínimos, né? Aí é uma questão de postura, de time, de escolha, da ação do atleta que tem que resolver em milésimos de segundos, né? E a gente encarou o jogo, né? A gente tomou o terceiro gol na parte final. A gente teve, não que seja comparativo, né? Mas teve um dia a menos, né? Com o Paysandu, que jogou um dia antes, enfim. Tivemos uma viagem mais cansativa. Eu acredito que não tenha sido diferencial pelo que a nossa equipe produziu, correu, encarou o adversário, né, que era favorito e que tem um elenco de qualidade e de reposição de qualidade. Mas infelizmente a polêmica citada por você, né, a palavra usada, foi decisivo no confronto. Silvio, boa noite. Antes do esporte de hoje. E Silvio, você achou assim que os jogadores estavam um pouco cansados devido ao jogo contra o Castanhal? Foi muito difícil, contra o Castanhal, muito difícil. E esse tempo curto, né? Não teve esse descanso suficiente para os jogadores. E voltando à polêmica, o Águia foi penalizado com esses erros durante o campeonato todo. Sobre o desgaste no comparativo, né? No comparativo, enquanto nós saímos de Marabá para viajar até Bragança, né? O Paysandu estava em Belém treinando e descansando, né? Esse um dia ele faz diferença, né? Que o Paysandu joga na sexta e nós jogamos no sábado. A gente, pela necessidade, né, apesar de o Paysandu ter definido a classificação contra o Capitão Poço praticamente no último lance, ele jogou com situação de vantagem, então ele conseguiu administrar dentro do próprio jogo. Nós tivemos uma situação tensa durante a partida, de um jogo muito difícil, de um gramado irregular que castiga mais os atletas, né? Depois uma viagem até Belém, enquanto o Paysandu treina e recupera, né? Então, respondendo a tua primeira colocação, sim, a gente teve em desvantagem nesse comparativo ao Paysandu. A segunda colocação sobre, você usou a palavra penalizado, né? Fomos penalizados, sim. Cabe agora somente as análises, né? Não vai voltar jogo, não vai voltar resultado, mas foram 2 lances bem polêmicos, né? E que o vídeo, para mim, prova
que foi pênalti para nós. Eu acho que 25, 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos por aí, né? E que não foi falta no lance que origina o terceiro gol do Paysandu. Então foram dois lances que influenciaram diretamente no resultado do jogo. Silvio, Luciano Rodrigues, do Portal de Música, boa noite para você. Eu queria perguntar para você o seguinte: esse tempo de preparação que o Águia teve, separado do campeonato, foi uma coisa benéfica para o Águia, fisicamente, porque hoje a gente tive que você até demorou para mudar ainda no meio da partida, e aí o time acabou melhorando depois das suas mudanças. Teve a questão do pênalti que você está falando aí também, e vai ter mais agora que a Série D do Campeonato Paraense. Quanto vai ser do Campeonato Brasileiro, quanto vai ser importante para o Águia para melhorar e volte com um acesso para a Série D? Tem 3 perguntas aí para te responder. A primeira é se o tempo de parada, né, se foi interessante para o Águia. Para as equipes que ficaram sem jogo, né, e isso foi para todas as outras, com exceção do Paysandu, que teve a oportunidade de continuar jogando por seus méritos, né, pela Copa Verde. Bom não foi, porque até para o campeonato, né, foi horrível a situação causada, foi muito ruim para o campeonato. Nós aproveitamos o tempo, sim. É muito ruim você trabalhar sem, né, uma perspectiva. O campeonato vai voltar daqui 10 dias, 7 dias, 15 dias, né? Nós não tínhamos perspectiva. Quando tem a notícia, logicamente que tem uma semana. Inclusive a gente já tinha um amistoso marcado e fizemos o amistoso e foi válido. O Paysandu não precisou se preocupar com isso, até porque estava voltado, né, para a Copa Verde. Essa foi a primeira colocação. Novamente, num comparativo Águia e Paysandu, o Paysandu levou vantagem, né, na sequência de treinamento, no dia a dia, enfim. A outra colocação sobre as mexidas, né? Assim como no jogo lá em Bragança eu fiz as mexidas com 30 minutos do segundo tempo, porque o nosso time estava bem treinado, né? Treinado que eu digo de semanas, equilibrando carga, então os atletas conseguiram manter, né, fisicamente e tecnicamente também, né? A gente conseguiu controlar o jogo do Bragantino, que é muito forte, que não perdeu em casa, é um dos melhores mandantes aí da competição. Então a gente conseguiu controlar bem o jogo e depois as substituições também mantiveram um nível bom, né? A gente não conseguiu, foi um jogo sem oportunidades praticamente, né? Nós tivemos uma, o Bragantino teve outra, mas a gente conseguiu controlar o jogo e através do pênalti a gente classificar. A terceira colocação é sobre a sequência, né? A gente tem jogo domingo pela Copa Grão-Pará, né? Temos que esperar aí o resultado de Remo e Tonaluz para saber quem será o nosso adversário, né? Eu acredito numa possibilidade do adversário ser entre Bragantino e Santa Rosa, né? E agora a gente já monta a sequência para esse jogo provavelmente de domingo, viagem amanhã quarta-feira, quinta-feira já numa condição de recuperação dos atletas, treino sexta, sábado, para domingo tá decidindo, né? Escapou a possibilidade do título paraense para o Águia, né? A vaga da Copa do Brasil não, né? Ela tá na sequência para jogar a Copa do Grão-Pará, que é de uma importância muito grande para o clube, e assim agora a gente remonta a nossa logística, né, de recuperação, treinamento para o jogo no domingo. Silvio, boa noite, Rodolfo aqui do Grupo Liberal. Silvio, a gente elegeu o Cucri o melhor em campo hoje por todo o significado, toda a história que a gente teve em 17 anos, indígena, o Cucri um fenômeno que tem aqui no Campeonato Paraense. A gente sabe as dificuldades que os clubes do Pará têm na formação da base. Por tudo isso, eu fiquei sem entender no momento da alteração, quando ele sai para entrar no Samuel. Eu queria que tu falasse sobre essa alteração. Eu posso te responder com uma pergunta, né? Mas aí ficaria lesão, situação de uma possível lesão, desgaste, né? De um problema na panturrilha causado há algum tempo atrás
né? Os próximos, o Cucri, nós fizemos um jogo amistoso contra o Castanhal, acredito que 2 semanas atrás, não lembro exatamente, 2 semanas atrás. E o Cucri não participa desse jogo justamente pela condição de uma lesão, né? Uma lesão leve que foi contornada, bem recuperado e tal, mas que acabou ficando ali alguma coisinha ainda. Ele teve um desgaste, ele se entrega muito, né? Então a resposta já seria essa. Ele pediu para sair, entendeu? E é isso que enfim, é o legal do futebol, né? Porque tem numa questão dessa de substituição, né? Tem um entendimento da imprensa, né? De quem está vendo de cima, de quem está vendo de baixo, tem do torcedor, né? Tem do treinador, né? Ou seja, talvez os que estavam envolvidos não sabiam dessa condição clínica do Cucri, do pedido de saída dele. Respondendo, valeu? Silvio, boa noite, Saulo Zay, Rádio Clube do Pará. Já que você tem uma boa memória, vou levantar 3 tópicos aqui. Primeiro, a avaliação do teu trabalho nessas 13 partidas oficiais, com 3 vitórias apenas. Segundo, o Águia está pronto para a Série D ou será um processo evolutivo dentro da competição? Terceiro ponto, você enquanto campeão da Série B em 99, como capitão do Goiás, vê Paysandu e Remo preparados esse ano para a segunda do Brasil em 2025? Boa noite, obrigado. Boa noite. Talvez eu lembre da primeira e da segunda, né? Começando pela última, que é sempre mais fácil de falar. O futebol brasileiro, ele evoluiu, melhorou consideravelmente, né? Então a gente tem gigantes, eu não vou nem falar grande, né? A gente tem gigantes na Série A com os grandes, né? Isso qualificou consideravelmente as séries abaixo, para te responder sobre a Série B, né? É um campeonato muito difícil, muito nivelado, e Remo e Paysandu são grandes para buscarem as alternativas, o entendimento dentro da competição, aproveitar momento bom de confiança, administrar momento ruim, porque são 38 rodadas, né? Muito tempo de competição, de lesão. A região norte, né, tem essa questão de logística que às vezes pesa um pouquinho, né? Então vai ser um campeonato bem difícil, mas tem camisa, tem qualidade, tem bons profissionais, tem torcida. Nossa, a torcida vai ser diferencial, né, para que Remo e Paysandu tenham um sucesso na Série B. Agora me fugiu já. O Águia na D. O Águia na Série D, né? E depois a respeito do aproveitamento. Esse planejamento, esse processo está dentro do que era esperado. Uma montagem para uma parte primeira que incluía Paraense, né? O Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, essas primeiras, para reajustes para a Série D, né? Esses reajustes já estão acontecendo, né? Já saíram 4 atletas, já chegaram outros 4 e outras situações vão acontecer dentro desses reajustes. O futebol existe o imediatismo, né? De você ter o resultado antes de ter um time com entrosamento, um time com peças em evolução, mas o Ferreira e o presidente Ferreirinha, né, e toda a diretoria faz as coisas com o pé no chão. Em momento algum, né, já entrando nos números, que você falou de 3 vitórias apenas, né, em momento algum teve situação contrária de demissão, né? E olha que eu vivi dentro desses 13 jogos uma quase terceira derrota, 5 jogos sem vencer. A minha lamentação nesses 13 jogos é que os objetivos escaparam, né? Não vou nem citar o jogo do Fluminense, que aqui estive, né, numa situação muito ruim daquele jogo, e a gente deu azar pra caramba também, né? Porque ficou Atlético Mineiro e Fluminense no pote ali, né? Em outros anos o Águia teve a felicidade de passar 2 fases, né, nos anos anteriores. Esse ano foi muito difícil.
Mas a Copa Verde a gente tinha condição de confrontar o Paysandu. O jogo do Manaus lá a gente tinha condição. Aquele jogo lá a gente fez 1-0 e teve a bola do 2-0, entendeu? Para passar o Manaus e confrontar era o Paysandu na sequência, isso, né? Então, ou seja, isso dava mais corpo, isso dava mais confiança, né? Sobre os números, cara, pô, as vitórias que a gente teve foram vitórias de manutenção, né? Dentro da competição. A gente classifica para uma semifinal, garantindo um calendário da Série D para o ano próximo com um empate, com sabor de vitória, né? A gente empata com Independência em casa na primeira fase da Copa Verde, no empate, pênalti passando, com sabor de vitória. Então eu acrescentaria essas duas partidas, né, com um sabor de vitória. Mas entenda, né, que a gente tem a Grão-Pará, eu ia falar que somente a Série D, não, né, a gente tem a Grão-Pará com um objetivo gigante para o clube, ainda nessa questão de reajuste, valendo muito para alguns atletas, né, para que a gente, primeiro, né, um dia de cada vez, um jogo de cada vez, né? Primeiro, através do nosso adversário no domingo em casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente passar para a final da Copa Grão-Pará. Depois, a conquista da Copa Grão-Pará. E aí, na sequência, como campeonato único, sim, né, uma Série D que tem 14 jogos na fase, então a gente já tem algo construído dentro dos jogos que a gente fez. E o processo é natural, né, de reforço. Algumas peças que não tiveram o aproveitamento, o funcionamento que a gente entende, né, com diretoria, é natural a troca para que a gente fortaleça o Águia para a Série D. E eu te garanto, o Águia vai ser um time muito forte na Série D. Silvio, boa noite. Edila Carlos, da Nativa FM. Com santa ponte memória, como ele diz, queria só fazer duas perguntas. Primeiro, parabenizar o Águia pela campanha, mais uma vez chegando na semifinal, e queria saber, assim, em alguns momentos do jogo, principalmente na reta final, quando o Paysandu teve o placar consolidado, o Águia viu muitas dificuldades em se filtrar numa defesa apostada do Paysandu. O senhor acredita que peças novas ou mais tempo de treinamento resolvam deficiências como essa para que uma Série D o Águia não venha a sofrer com times que a gente sabe que muitas vezes tem uma postura defensiva? E a Copa Grão-Pará chega agora para o clube, não é o ideal, mas chega com uma esperança de garantir que o Águia alcance uma Copa do Brasil no ano que vem, tendo visto que foi um clube que fez tanto investimento neste ano. Como é que o torcedor pode estar vendo essa Copa Grão-Pará ainda nesse primeiro semestre? A Copa Grão-Pará não é o torcedor, né? Todos estamos vendo como Copa do Mundo, né? Porque é a Copa do Brasil para o ano que vem, né? É a vaga de Copa do Brasil, um valor que é considerável, né? Que o clube já vem contando, né? Com esse valor para o seu planejamento. Respondendo uma primeira pergunta e entrando na outra, né? Eu acho que lá na frente, e eu confio muito na nossa classificação no grupo, né? Para depois fazer um mata, segundo mata e terceiro mata-mata, né? Entendam, valendo acesso. É muito provável que lá na frente a gente encontre uma equipe, talvez, né? Próxima de Paysandu e Remo, lá na frente, né? A gente pode cruzar com Santa Cruz, lá valendo vaga, né? Um Joinville que mesmo no momento ruim é um campeão brasileiro da Série B. Então lá na frente provavelmente a gente tenha adversários do nível de Paysandu e Remo. Voltando para a primeira colocação, entenda, né, que eu uso até o jogo anterior, o jogo Águia e Paysandu, lá em Marabá, e é só observar aí o que eu vou falar. Nós tivemos 8 oportunidades de gol no jogo, nós fizemos 2. O Paysandu teve 4, fez as 4. O Paysandu não teve a 5ª oportunidade, as 4 ele fez. Por quê? Tem uma folha maior, tem uma camisa pesada, tem
pelo menos 22 atletas do mesmo nível alto, isso no enfrentamento faz diferença. É uma equipe de Série B, né, que foi um time de Série A. O Águia já foi, não foi de Série C, foi de Série C. O Águia já foi de Série C, né, lá atrás. Então existe uma diferença que nesses confrontos, aí aliado a isso, o Mangueirão, né, onde é casa de Paysandu e Remo, onde se sentem à vontade, a torcida, ou seja, o Paysandu no confronto tinha algumas vantagens e automaticamente que isso dava um percentual de favoritismo, de vantagem no confronto, né? E logicamente que a gente tira proveito disso depois, né, do jogo acontecido, para que a gente se fortaleça para frente. Por exemplo, né, o lance citado aqui na polêmica anterior, se o jogo é de VAR, tem que ser usado o VAR, né? Se o meu atleta sofreu pênalti, ele tinha que juntar ali e não deixar cobrar o escanteio, né? Tinha que ser usado. O lance da falta, nem sei se o VAR seria acionado, né? É um lance do árbitro, mas é lamentável isso, porque por mais que falem 2 dias, 3 dias, 4 dias até o próximo jogo, daqui a pouco cai no esquecimento e acabou a possibilidade de título pro Águia, né? Até isso, o confronto, né, é diferente. E aí a gente fica triste com isso, porque o nosso time lutou, brigou, encarou o jogo, né? Fomos numa condição até o terceiro gol por uma bola para levar para os pênaltis. E lamentável ter sido decidido com lances polêmicos. Ok? Obrigado a todos. Valeu, rapaziada. Prazer falar com vocês aqui. Valeu?